Olá, povo de Deus, eu sou o Pastor Érico e esse é o Momento de Carona com o Pastor Érico. E eu queria, antes de nós falarmos Reino de Deus parte 3, eu quero convidar você a mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a compartilhar essa palavra com mais alguém e você também dar um joinha e um curtir no nosso canal, amém? Para que o nosso canal cresça e para que nós possamos avançar. E hoje nós vamos continuar falando e fechar esse tema Reino de Deus. E já fiz uma primeira parte, a segunda, e agora eu fecho com a terceira parte. Eu sempre gosto de lembrar vocês que esse momento de Carona com o Pastor Érico, ele é breve. Então eu falo um pouco desse assunto, mas se você quiser saber mais sobre o Reino de Deus, eu convido a você a estudar um pouco mais, a você se aprofundar um pouco mais, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração. Então, falando sobre o Reino de Deus, mais uma vez, terminando esse assunto, o Reino de Deus, as pessoas sempre esperam o Reino de Deus como um lugar. Então, em primeiro momento, o Reino de Deus não é um lugar, mas sim o Reino de Deus é a justiça, é o amor, é a graça de Deus para conosco. E hoje, finalizando, eu quero falar sobre o Reino de Deus, o lugar aonde o Rei vai ser Deus, o Rei vai ser Jesus, e eles vão reinar para sempre, né? Então, terminando esse assunto, falando sobre o Reino de Deus. Então, em primeiro lugar, o Reino de Deus não é um lugar, porque o Reino de Deus já está entre nós. Quando João Batista diz, arrependei-vos porque é chegado o Reino de Deus. E Jesus logo depois ele fala, o Reino de Deus já está em vocês, já está no meio de vocês. E alguns fariseus perguntaram para Jesus, Jesus, aonde é o reino? Que reino é esse? E ele responde para aqueles fariseus dizendo assim, o reino de Deus não é visível. Então o que ele estava querendo dizer com isso? O que ele estava colocando com isso? Que o reino de Deus, ele não é... muitos estavam esperando um reino que fosse dominar a política daquele tempo. Muitos estavam esperando um reino ou um rei que fosse trazer justiça no sentido político, no sentido de guerras, e não foi esse reino que Jesus veio cumprir, veio trazer. Então nós precisamos compreender muito isso. Os próprios discípulos de Jesus esperavam que Jesus fosse um libertador, mas não no sentido de salvação espiritual, mas eles queriam também que o rei fosse um libertador no sentido de força de armas, de bombas, de guerra, de política, e não foi isso que aconteceu. Na verdade, Jesus foi para a cruz, e a nossa maior redenção, o nosso maior ponto de contato foi a cruz ali, quando Jesus morre e se entrega em nosso lugar. Então eu quero deixar isso, colocar isso ao coração de vocês, que aí sim, quando Jesus voltar pela segunda vez, aí sim o reino de Deus será completo. A Bíblia fala ali que o reino de Deus será devolvido ao rei, que é Deus. Então Jesus veio representar, mas quando Jesus vier a segunda vez, então aí sim nós iremos reinar no reino de Deus com Cristo. Nós estaremos com Ele. A Bíblia fala de julgar os anjos, a Bíblia fala de julgar aqueles que ainda não creram, aqueles que que tiveram muitas situações. Então, assim, o reino de Deus está próximo. Então nós cremos sim que existe um lugar, reino de Deus, mas hoje o reino de Deus para nós é a ação do Espírito Santo. Como eu sei que a pessoa tem o reino de Deus? Quando ela tem o Espírito Santo, quando ela nasceu de novo, quando Jesus fala para Nicodemos que ele devia nascer de novo. Então nascer da água e do Espírito, da palavra e do Espírito, ser lavado. Então eu quero deixar isso para você, o reino de Deus já chegou para você se você tem o Espírito de Deus. Se você tem o Espírito de Deus, o reino já chegou a você. Mas na segunda volta de Cristo, quando ele voltar, aí sim, a noiva, que somos nós, a igreja, iremos nos casar com o esposo, né? Com o marido, aí sim, o marido eterno. Aí sim nós estaremos no reino de Deus. Eu quero trazer isso para você e quero fechar esse momento de reino de Deus falando para vocês que o reino de Deus hoje ele não é visível. Amém? O reino de Deus não é igreja. Sim, nós, o reino de Deus, nos reunimos como igreja. Aí sim,
Aí eu digo para você, como Paulo fala, eu faço a obra do Senhor. Nós fazemos a obra do Senhor, eu como pastor, eu faço a obra do Senhor para cumprir o reino, para que o reino seja estabelecido em cada vida, em cada pessoa, em nome de Jesus. E quando Jesus vier a segunda vez, entenda isso, na segunda vez, então, a Bíblia fala que ele vai dominar todos os principados e potestades. Isso é importante, isso é maravilhoso. Então, quando nós falamos de reino, nós precisamos compreender isso. Trazer isso para vocês, para que vocês possam compreender que o reino de Deus, quando Jesus voltar, ele vai dominar os principados e potestades. Então, ele vai acabar com todas as barreiras físicas, as barreiras espirituais. Amém? Eu quero deixar isso para você que você possa cumprir, para que você possa compreender. O reino de Deus já chegou a você. E eu, como pastor, quero te deixar essa mensagem. Se arrependa. Abandone o pecado, porque aqueles que alcançaram Jesus não querem mais viver no pecado. Então abandone o pecado, abandone a vida sem Jesus e comece a seguir a Jesus a partir de hoje. O amor, o reino de Deus é amor, é humilhação, é redenção, é arrependimento. Então nós precisamos buscar o reino de Deus. Quem tem o Espírito Santo não quer mais viver no pecado. Quem tem o Espírito Santo não quer viver mais uma vida antiga. Amém? Então abandone o pecado, viva com o Senhor, que Deus te abençoe e lembre-se, o reino de Deus já chegou até você. Deus abençoe a sua vida e esperamos a volta de Cristo para que tudo seja completo em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida.